Fala pessoal, boa noite, dia 22 de maio de 2020. Vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta sexta-feira, vídeo saindo um pouquinho tarde. Infelizmente eu tive um problema técnico aqui, não consegui jogar o vídeo no YouTube e então fui gravar um outro vídeo, incrível que pareça, não consegui algum problema que deu no vídeo. Mas vamos lá, à disposição, vou gravar outro vídeo aqui com um compromisso aqui no canal. Vamos lá. Primeiro eu mostro para vocês um resumo que eu apresento, eu disponibilizo lá no Telegram, você vai lá t.me/VeraTrading, tá? O caminho, o endereço, ou no Telegram você pesquisa lá, Rodrigo espaço, traço, hífen, né, traço, a VeraTrading, e aí lá eu coloco esse relatório, esse resumo e outros estudos que eu faço, gráficos, fluxo estrangeiro e outros estudos aí que eu ando fazendo, eu estou colocando lá no Telegram. Vai lá, se inscreve no canal. Aqui eu apresento o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, indicando a variação do dia, variação semana, mês, ano e de outros índices, tá? Então você vai poder ver, a gente vai olhar também nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o IFIX rapidamente. Também teve um comentário do Márcio falando sobre um fundo imobiliário. A gente vai olhar o gráfico desse fundo imobiliário aí. Vamos olhar o gráfico da Positivo, vamos olhar o gráfico de IRB, das Blue Chips aí, Petrobras, Vale, Itaú. Vamos passar também pela JBS. E aqui, voltando a esse resumo, eu mostro aqui as ETFs também, 3 ETFs aí, BOVA11, que é uma ETF que segue o Ibovespa, a Small 11, que é uma Small Cap, e a IVVB11, que é uma ETF que segue o S&P 500, o principal índice da Bolsa norte-americana, tá? Hoje aqui essa ETF fechou com queda de 0,06%, mas lá o S&P 500 fechou em alta, 0,24%. Não é uma correlação igual a 1, tá? Mas segue, a ideia é seguir. É a mesma coisa aqui do BOVA11, tá? Você vê que hoje fechou aqui com uma queda de 0,04. A gente também olhando só a variação do dia é meio complicado, mas segue, é uma correlação positiva. Essa ETF aí segue sim o Ibov. E aí a descrição, você entrando lá no site da B3, você vai ver. Então esse é o relatório, a gente vai poder ver aí, ó, na semana, carnes e derivados, forte queda. Os bancos foram bem nessa semana, olha aí o desempenho dos bancos, BTG Pactual com alta de 23%, vamos descer aqui, a gente dá uma passada rápida nesse relatório aqui. Olha, as elétricas também tiveram um desempenho interessante na semana, hoje o destaque fica com a Eletrobras, né? Alta aí, Elet 3 alta de 7%, a Elet 6 alta de 5%. Na semana aí a gente vê o destaque positivo também para a exploração de imóveis, BR Mall, Multiplan, Iguatemi, ó, em média aí 15% de alta, sendo que hoje fechou em baixa. Vamos lá, também ó, exploração de rodovias concessionárias aí, alta de 25% a 29% na semana. Hoje fechou em queda, mas na semana aí com forte alta, né? Descendo mais aqui, ó, destaque negativo, papel e celulose, e aí vou encurtar a parte que a gente fala lá sobre esses destaques do dia, né? Vai ficar mais rápido. Hoje, ó, varejo com queda. A gente olha também aqui a Cogni 3 e a Educ, setor de educação em queda hoje. Mesmo assim, ainda conseguiu fechar a semana em alta. Outro setor também em destaque, setor de serviços médicos, Fleury, Qualicorp, Intermédica e Rap Vida, em alta aí, fechando em alta semana. Hoje um dia tímido. A gente vê siderurgia também em alta, uma semana positiva, né? Lojas Renner fechando em alta, mas hoje caiu 8%. Lojas Renner que divulgou o resultado. Olha a Azul aí em relação a Gol, né? Disparando aí na semana, 35% só nessa semana da Azul. A gente vai ver aí, eu brinco aí o alfinete, um outro papel que a gente vai olhar que é interessante, a Azul, né? Deu uma alfinetada aí numa determinada faixa de preço ali, se eu não me engano, 16 a 17,50, a gente vai olhar daqui a pouco. E para terminar aí, CVC também com alta de 18% na semana. O Ibovespa fechou a semana com alta de 5,95%, no mês alta de 2% e no ano queda de 28%. Ok? Agora, lembrando, sempre o objetivo aqui é sempre importante lembrar, objetivo educacional, apresentar informações, ajudar você na tomada de decisão. A decisão é sua, a responsabilidade é sua. E eu estou aqui fazendo esse vídeo, estudos que eu faço para mim, estou compartilhando com você, gosto de fazer isso, acho que é possível notar, observar isso, observar não,
mas perceber, né, pela voz e tudo, é uma coisa que me motiva aqui a fazer esse tipo de trabalho. Então vamos lá, não se trata de recomendação de compra ou venda, tá? Em momento algum aqui a ideia é identificar para onde vai a bolsa, qual é a grande dica, qual é a grande oportunidade, a ação, e sim ajudar e compartilhar conhecimento. Invista em conhecimento. Então vamos falar aqui do Ibovespa, a gente já deu uma passada olhando aquele relatório, aquele resumo, melhor, não é relatório, um resumo, disponível lá no Telegram, tá? Então, rapidamente aqui, abertura em 83.027, a máxima foi na abertura do dia, aí, ó, 83.027. Já abriu para queda. Mínima 81.669, quando registrou queda de 1,64%. Fechamento em 82.173. O dia, queda de 1,03%. Volume abaixo da média. A gente vê a média aqui de 21 períodos em 20 bilhões. Hoje o volume foi de 17 bilhões. A gente já viu aqui a variação no mês, 2%. No ano, queda de 28%. Fluxo estrangeiro, fluxo negativo no mês de 8 bilhões. No ano, fluxo negativo de 75 bilhões. E das 75 ações que fazem parte do Ibovespa, 28 ações hoje, apenas 28 ações fecharam em alta. Tá? Aqui é o resumo aqui por setor de commodities, matéria-prima, Petrobras hoje que fechou com queda aí de 2,71%, a Vale também com leve queda, varejo de consumo em queda também, a gente viu, bancos, a gente viu naquele resumo que eu mostrei no início do vídeo, alta de 0,32% hoje, e as construtoras com queda de 3,27%, elétricas alta de 2%. E aqui os destaques do dia, a gente já viu que o destaque foi a Eletrobras, com alta aí de 5%, Elet 6%, Sabesp também aparece com alta de 4%, Itaúsa e Rumo. Vamos olhar também o gráfico de Rumo, tá? Vamos olhar esse gráfico aí. Interessante para a gente ver. E aqui, destaque negativo, Hering, a Cogni, que a gente viu junto com o setor de educação hoje também, a Edu, não foi bem, né? Lojas Renner, queda de 8%, lojas americanas, que a gente viu também que o varejo não foi bem hoje, e BR-Mol, queda de 5,48%. Na semana, está aqui os destaques, a Azul, exploração de rodovias, né, as concessionárias, também destaque positivo aí na semana. Destaque negativo, Klabin e Suzano, papel e celulose, impacto aí da queda do dólar nessa semana. A JBS, a Minerva e a Marfrig, setor de carnes e derivados. Também a gente viu aí que não foram bem na semana. E aqui eu apresento o gráfico aqui que apresenta do lado, no eixo vertical, a variação em 2020, no eixo horizontal, a variação no mês das 20 ações com maior desempenho aí, com maior peso, melhor dizendo, as 20 ações com maior peso no Ibovespa. A gente destaca aí no mês aí, destaque dessas 20 ações com maior peso no Ibovespa, destaque para Magazine Luiza, B3, SA3 e Vale, né? Destacando. Petrobras também melhorou, os bancos melhoraram essa semana, bem, aí a gente viu, né? Eu até comentei no vídeo anterior sobre a corrida de revezamento, né? Os bancos, varejo deu uma queda agora no final da semana, mas os bancos seguraram aí, recuperaram o mercado e ajudaram aí a segurar o mercado e até performar bem, como por exemplo ontem. Ok, pessoal? Vamos olhar aqui os gráficos rapidamente. Aqui a gente vê primeiro o Ibovespa. Vamos olhar aqui o Ibovespa, hoje sexta-feira. Vamos lá, o Ibovespa, claro, vamos ficar com a expectativa de romper os 83.500, né? A gente fica com essa expectativa, mas a gente vai ver daqui a pouco, vou mostrar o índice futuro. O índice futuro é um índice, é um contrato, né, que você negocia a sua expectativa em relação ao Ibovespa, né, no futuro. Ele tem um vencimento em meses pares, o vencimento do contrato do índice futuro que a gente vai ver, ele tem vencimento em junho agora de 2020, né? No próximo mês, e aí a gente vai olhar o que aconteceu na última hora do pregão, depois com a divulgação do vídeo aí pelo ministro, autorização, né, de divulgação do vídeo pelo ministro Celso de Mello. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos lá, o Ibovespa aí, ó, parou hoje com queda, não foi hoje que rompeu os 83.500, essa situação aí. Chegando aqui agora a expectativa, vamos ver se vai romper esses 38,2% aqui, que é esse nível de Fibonacci desse processo de correção aqui dessa queda, tá? Então essa agora é a situação, a gente acabou não tendo mudança, de repente a gente esperava hoje até romper esses 83.500, mas não aconteceu. A gente também não está aqui para adivinhar, lembra? O objetivo não é esse, sim entender. Então essa é a situação aí do Ibovespa, tá? A gente pode também aqui traçar uma linha de tendência de alta ligando esse ponto aqui a esse aqui. E aí a gente tem essa linha de tendência de alta aqui, tá?
Vamos lá? Vamos seguir. E aí o comentário do Márcio, legal. Márcio, eu não entendo de fundo imobiliário. Sim, eu conheço, mas não acompanho, não sou especialista no assunto, mas é legal, é interessante a participação. Colocou o comentário, ajudou, outras pessoas leram e de repente, opa, legal, vou olhar, vou ver. Outras pessoas, de repente, entendem também, gostam do assunto e aí foram, mas a gente vai mostrar aqui, porque a gente pode usar essas ferramentas aqui para olhar o fundos imobiliários. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês, para tirar aqui todos esses detalhes aqui desse gráfico, esse é o IFIX, o índice de fundo imobiliário. Naquele resumo eu mostrei para vocês os índices, né? E o IFIX é um deles. Então, teve uma alta aqui nesse período de 2018, aqui, a partir de 2018, a gente pode ver aqui, ó, subiu aqui, até o início de 2020, chegou a registrar uma alta de 50%. Não pode comparar, você negocia uma cota de um fundo como se fosse uma ação. O processo de compra e venda é igual, né? Vamos dizer assim, mas o negócio não é o mesmo. Tem que entender como funciona isso, existem detalhes, e aí eu aconselho, quem quer entender mais sobre isso, como é que funciona, eu vejo às vezes muitos comentários, receba um aluguel de tanto ao mês, calma, vai com cuidado, para você saber se é o momento, procure pessoas que tenham informações sobre isso, que expliquem sobre isso, tem gente boa aí explicando sobre isso, tem até um nome de uma pessoa, não vou falar aqui agora que eu não estou me lembrando, não está vindo em mente, mas tem professor aí bom aí explicando sobre fundos imobiliários. Mas vamos lá, a gente viu o IFIX aí, perdendo esse nível aqui de 2.600 durante esse processo de crise aqui, um nível que ele trabalhou aqui durante um período, né? E vindo aqui nessa faixa aqui, chegou lá embaixo, né? Recuperou, uma boa recuperação. Aí eu vou voltar para o outro gráfico nosso lá tradicional. Ele está trabalhando aqui no nível, na correção aqui de 50% de Fibonacci, essa situação, e você vê que ele está lateralizado aí, andando de lado aí, o IFIX, tá? Essa situação aí do IFIX. A gente vê isso daqui, vou colocar até o retângulo aqui para a gente aqui, para ficar mais claro. Esse é o cenário aí, ele andando aí nessa faixa aí hoje, 2.530, 2.600. Ok? Mas vamos ver o que o Márcio comentou, BBPO11, que é a cota de um fundo. Então, eu já marquei aqui esse retângulo aqui, ó, ele trabalhando nessa faixa e olhando para o passado, se eu abrir esse retângulo aqui, ó, foi uma faixa também que ele ficou lá andando aqui, ó, nesse período aqui. Então agora a expectativa, né, é se ele vai passar aí dos 154. Nesse processo de queda, a recuperação foi boa, né? Ele passou dos 61,8% de Fibonacci, foi acima disso já, né? E agora fica com essa barreira aqui dos 154. E aí a gente vê aqui o seguinte, ó, tem esse ponto aqui de suporte aqui, ó, tem esse ponto aqui de suporte, tá? No passado, que agora pode funcionar como uma resistência, e aqui também. Ok, pessoal? Então, Márcio, esse daí é o gráfico do IFIX, já voltou aqui acima da média de 200 períodos, vamos dar um zoom aqui. E aí eu acho que fundo imobiliário, é aquilo que eu falei, eu não tenho muito conhecimento de fundo imobiliário, mas se olhar os dados, a leitura de dados, uma coisa que eu faria aqui, deixa eu voltar aqui para isso aqui, acompanhe a linha vermelha aqui, que é a média móvel, né? Eu acho que eu trabalharia aqui com um gráfico semanal, pegar um período maior, entendeu? Para analisar fundo imobiliário, em vez de olhar gráfico diário. O diário eu olharia para um posicionamento, para fazer um ajuste fino, para tentar, vamos dizer assim, otimizar a minha entrada, entendeu? Ou a saída. Mas seria mais interessante olhar o gráfico semanal. Mas vale a pena procurar especialistas, pessoas que acompanham esse setor. Tem gente que só acompanha esse setor. Eu acho que é mais interessante. Então, isso daí. Um outro papel que eu vou olhar aqui é positivo. Foi o Marcos, um amigo aí que comentou sobre a Positivo. A gente está vendo aqui o gráfico da Positivo. Você vê que ela está numa faixa aqui, ó. Essa faixa de preço de 3,10 a 3,60 é uma faixa que ela trabalhou aqui no passado também, ficou um pouco agarrada para depois dar essa esticada aqui. E é justamente onde ela está agora, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos desenhar aqui para ficar mais fácil, né? O que a gente vê nesse papel aqui? Ele veio dessa forte queda, fez esse fundo, subiu, recuou, subiu, recuou. Então, a gente vê fundo já, no primeiro momento aqui, ascendente. Só que entrou aqui numa área aqui de briga, certo? Ele entrou nessa área aqui de briga, né? Natural aí, está distante lá da correção de 38,2% de Fibonacci, dessa correção. E aí eu também posso fazer o seguinte, eu até comentei com o Marcos,
né, conversando com ele, quando ele levantou esse papel, eu falei assim, pô, legal, vou falar no vídeo lá, uma ideia, e me deu uma ideia aqui, fazer um comentário. Uma coisa que a gente tem que avaliar, às vezes, na hora de se posicionar, que isso depende de cada situação, difícil definir uma regra, a gente quer definir regra, criar como se fosse um manual, entendeu? E é difícil, porque depende do contexto. Mas uma estratégia que muitos utilizam, vamos dizer assim, tem gente que estopa baseado em tempo. Tipo assim, a pessoa se posicionou, demorou muito, ele sai da posição. Ah, não aconteceu o que eu imaginava? Sai da posição. A outra situação é o seguinte, vamos dizer assim, eu posso estopar baseado no último fundo, no fundo mais recente. Então, vamos dizer, se eu compro esse papel aqui nesse momento, eu poderia colocar meu stop um pouco abaixo aqui desse nível. Isso é uma situação. Mas tem gente também que avalia a questão do custo de oportunidade. Pô, esse papel aqui, isso aqui é uma faixa meio que ele fica andando. O que eu vou fazer? Eu vou acompanhar, não estou achando o volume está baixo. Eu vou esperar um volume entrar para eu comprar aqui. Mais em cima, no rompimento. Aí depende do estado desse rompimento. Tem gente ainda que fala, não, se romper, eu espero recuar, fazer um pullback, testar aqui de novo, aí eu entro. Né? Tudo isso são situações que comprovam que a gente trabalha em cima de probabilidade, não existe certeza. Quantas vezes você vê um rompimento e volta? Isso acontece. Isso aqui foi um exemplo. Ele rompeu e voltou. E aí também tem um outro aspecto aqui. Pô, mas por que eu vou comprar aqui em cima se eu posso comprar aqui que é mais barato? Justamente porque a pessoa não viu um sinal, não identificou um motivo para entrar agora e ter um custo de oportunidade, ter que esperar o papel ficar andando de lado. Aí ele prefere aguardar um movimento mais forte para entrar no papel. Né? Tudo é uma aposta. No final das contas, a gente vai fazer dentro de uma certa estratégia, definir o que vai fazer a gente entrar. Por que eu comprei? Por que eu estou entrando nesse papel? Se a operação der errado, igual eu comentei no vídeo anterior, onde é que eu saio? Qual é o meu stop? Eu vou ficar agarrado nesse papel? Né? A gente tem exemplos aí, tipo o IRB é um exemplo. Pessoa que comprou lá em cima o papel a R$ 40, ah não, o papel vai recuperar, o papel hoje está 7. Então, isso é importante, definir a estratégia antes de entrar. Então, às vezes, uma estratégia, não, eu prefiro pagar mais caro, mas aí, teoricamente, eu estou reduzindo meu custo de oportunidade. Eu acredito que o papel vai andar mais rápido do que comprar aqui. Eu vou ter calma, paciência, esperar um momento. Isso aí é uma estratégia, isso depende de cada um. Outra coisa, definição de stop loss também. Ah, não, eu vou entrar nessa operação, vou comprar aqui, a minha expectativa é vender nesse nível aqui, né? Você vê que tem um ponto aqui de briga, vou vender por aqui. Tudo isso depende do seguinte, às vezes tem gente que fala assim, eu aceito, não, esse risco aqui para mim é pequeno, eu vou botar meu stop loss aqui embaixo, eu aceito esse stop loss, não tem problema, se estopar tá tranquilo para mim, não vai mexer no meu capital, não é uma grande perda do meu capital. E isso aí a gente está falando de quê? Gerenciamento de risco, tá? Pessoal, isso aí era interessante, queria mostrar. Agora vamos dar outra passada nos gráficos, são com maior peso no Ibovespa, vamos ver aqui, Vale 3, ó, a Vale aí, ó, foi lá em cima, agora retornando aqui, pode vir aqui nesse retângulo, hoje de repente já fez o pullback, isso aqui não é ciências exatas, de repente aí na próxima semana ainda testa esse retângulo, fica trabalhando aqui, ó, não no retângulo em si, a gente ia ver, ficar mais claro vendo num tempo menor, né? Mas vir nessa faixa aqui, onde essa resistência passa a funcionar como um suporte, o papel vai. Isso é uma situação que pode acontecer com o Vale. Pode acontecer, não existe certeza em nada. Outro papel também, Itube 4. Ó, Itube aí, os bancos a gente já viu performando bem, ó. Itube tentando romper aí, passar dos R$ 23. Olha o movimento de Itube. A gente vê aqui o movimento de Itube, ó, veio dessa forte queda, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Esse topo aqui, já abaixo desse, me deixa um pouco, né, assim, com cuidado, né? Um papel que a gente está vendo aí que o setor de bancos aí está sofrendo, está agarrado, e isso até prejudicando também o Bovespa andar, porque tem um maior peso no índice, tá? Então isso me deixa preocupado. No geral, de qualquer, como eu estou vendo o mercado, eu frito peixe de olho no gato, tomando cuidado, porque a gente está vivendo um problema muito sério, né, gente? Que é a questão aí da Covid, as mortes. Hoje, nessa sexta-feira aqui, na sexta-feira morreram mais 1.000 pessoas, muito triste isso, e sabemos também o impacto que já está tendo e ainda vai ter mais na economia. Então eu prefiro adotar a estratégia de fritar o peixe de olho no gato, não achar que vai ter facilidade, que vai ser igual 2017, 2018. Eu vou com muita cautela aí, tá? E até 2019 também.
E aí a gente pode olhar um outro papel de banco, BDDC4, né, do Bradesco. A gente vê aí tentando passar dos R$19. Vamos olhar agora também IRB, que a gente comentou aqui, a situação de IRB. Quem não quis estopar aqui nesse nível, né? A perda que teve. Vamos imaginar quem segurou o papel, estava aqui, aceitou essa perda nesse nível, perdeu 20%, até algo considerável, né? Depende, mas aí você tem que ver em relação à carteira total. Só que agora está com uma perda de 83%. Tá? Isso daí é por isso que a gente fala, onde é que eu vou entrar, o momento da entrada e o momento da saída. É fundamental. Você vê o papel hoje fechou a 7,17. Vamos ver outro papel também, JBS S3. A gente vê JBS S3 interessante. JBS S3 perdeu aqui, forte queda, né? Fechou na segunda-feira, caindo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexto pregão aqui, teve 6 pregões consecutivos de queda, hoje fechou em alta. Vamos parar o mouse aqui, deixa eu chegar para cá para vocês poderem ver. Fechou com alta aí de 1,23% a 20,32. E aí vou fazer um outro comentário aqui. Eu tinha no vídeo que eu gravei primeiro, o Fibonacci que eu tracei foi aqui da mínima, tá? Dessa mínima aqui. Aí alguém fala assim, pô, mas tem que ser da mínima. Então tem que ser da mínima. Isso aqui não é ciências exatas. Tá? Uma outra estratégia que eu já li, que eu já vi, uma outra maneira de traçar Fibonacci, eu venho aqui, eu estou traçando Fibonacci dessa mínima até esse topo para ver as possíveis retrações, as correções desse processo de alta. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar um ponto mais acima, entender esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui que estaria coincidindo com níveis de preço aqui desse dia. E aí você vê o seguinte, quando eu faço isso, olha onde bate a linha de 50%, justamente nessa faixa de 20 e 30, que pode dar uma esperança aí para quem está comprado. Ah, vai segurar aqui? Não sei. E aí é o vídeo que eu comentei que a gente fez ontem, que a gente conversou ontem. É a questão da imprevisibilidade, né? O que o pessoal está, vamos dizer assim, está preparando nesse papel. E a gente vai ter que aguardar. Eu entendo esse nível de 20, 30 um nível importante, mas vai segurar aí? Não sei. Outra coisa que o mercado pode fazer também, e acontece, que eu não sei, quem está estudando já ouviu, é tipo violinada. Eu tenho um suporte, aí ele fura, aí todo mundo stop e depois volta a subir. E um grande, tipo assim, não é uma coisa simples, que é difícil e não pode querer trabalhar igual, eu sou engenheiro, né, fiz engenharia. Aí eu vou fazer um cálculo aqui e trabalhar com casa decimal no detalhe. Porque você pode, o que acontece? Você ser estopado, isso faz parte do jogo. Entendeu? Sofrer uma violinada faz parte do jogo. Aí você reconhece, opa, fui estopado, mas espera aí, estou vendo aqui uma oportunidade de entrar e entro de novo. Entendeu? Isso aí é uma outra situação que pode acontecer. Então, isso aí é o gráfico aí de JBS. Use em 5, papel que apresentou, empresa apresentou resultado, hoje queda aí, ó, queda de 5% hoje, candlezinho vermelho a gente vê que é uma queda superior ou igual a 5%, trabalhando aqui dentro desse triângulo aqui. Né? A Cogni 3, que a gente viu que sofreu hoje, olha a Cogni 3 aí, testando de novo aqui essa parte inferior aqui do triângulo, né? Perdendo aqui os 4,40, né? Não é um bom sinal aí, perdendo essa faixa aqui de 4,40, setor de educação não performando muito bem. Vamos ver um outro papel aqui, Azul 4. Azul 4 é... você já costurou uma meia? Já tentou costurar uma meia e sem querer você furou? Deu uma furadinha assim, pô, deu aquela picada assim, dá aquela dorzinha e tal, beliscão, né? Beliscão, melhor dizendo. Então, Gol 4 a gente percebe aqui fácil essa área aqui, de 16 a 17,50, e por 2 vezes eu estou criando aqui alguma coisa mirabolante? Não. E aí, com todo, não é respeito, não é grosseria, só para enfatizar. Eu já falei isso em outros vídeos, mas quem está escutando a primeira vez não pode não gostar do comentário, por isso que eu estou explicando. Para ver isso, basta enxergar, né? Não tem nenhum mistério. Olha a briga aqui nessa faixa. Se romper é um belo de um sinal, mas mostra, olha a força. Tentou ficar aqui em cima, mais uma vez não conseguiu. Por 2 pregões e hoje, fechando aqui embaixo, aqui fechou a 14,80, tem um ponto importante entre 13,40. Essa é a Azul 4. CVC B3, ó, CVC B3 também, sem muita novidade em relação ao último pregão, né? A gente já viu esse papel também, não tem muita novidade. Vimos JBS, Raio 3, vamos ver Raio 3, ó a Raio 3 aí, ó.
recuou também aqui, hoje aí, fechando ali, trabalhando nessa faixa aqui, está num retângulo aí, papel indefinido aí, bem indefinido, né? Essa situação. Um papel que o pessoal comentou aqui no canal, foi comentário, o pessoal contribuindo para o canal, muito obrigado, pessoal. E isso motiva, isso é legal. Você vê, eu gravei o vídeo, deu pau no vídeo, não funcionou, não consegui carregar, estou gravando de novo. E esse vídeo vai subir, esse vídeo vai entrar no ar tarde, mas vai entrar no ar. E aí a gente vê aqui o seguinte, ó, um papel que já chegou na máxima aí, chegou a superar a máxima de 2020, fazendo um topo histórico aí em 2020. Hoje fechou a 9,71, mas chegou a registrar a máxima em 9,98. Olha, Camil 3, papel que foi comentado pelo Rodrigo? Não, comentado aqui no canal. Comentaram no canal esse papel aqui, tá? A Camil 3 aí, se eu não me engano, acho que foi o Ricardo. Não me engano, não sei se eu estou enganado. Um papel. Gente, e para terminar, vamos falar do índice futuro. Do índice futuro. E aí eu vou puxar aqui, é porque eu acompanho o índice, vou puxar esse contrato aqui. Esse é o contrato grande do índice futuro. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um gráfico de 5 minutos para você ver o que aconteceu na última hora. E vou simplificar, vou botar esse gráfico aqui. Olha o que aconteceu com o índice futuro. Ele abriu aqui, tá? Trabalhou aqui em queda, chegou a perder 1.200 pontos aqui por volta de 10,55, 5 para as 11. Subiu de novo, mas com perda de 238 pontos. Estava perdendo 1.000 pontos aqui por volta de às 17 horas. E aí o vídeo foi liberado. E aqui às 17h05 ele subiu até o fechamento 2.300 pontos. 2.300 pontos. E aí, como é que funciona isso? Índice futuro não é igual a ação. Eu vi uma reportagem do Valor Econômico falando de investidor, pessoa física, vindo, né, para operar índice futuro, muita atenção, muito cuidado. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo IND, esse código que você está vendo aí na tela. M20 é o contrato cheio. Esse contrato funciona da seguinte forma, você vai comprar com a expectativa, você compra com uma expectativa, ele tem um vencimento, você pode comprar e vender amanhã, pode comprar hoje de manhã e vender de tarde, né? Você pode fazer day trade, swing trade, mas ele tem um vencimento, conforme eu já comentei aqui, eu não vou explicar todos os detalhes nesse futuro. E aí eu vou pedir, vamos pedir aqui, ó, me passa aqui a calculadora, essa subida, vamos imaginar alguém com sorte, né? Ou muito bem preparado, comprou justamente aqui às 5 horas, tá? E pegou toda essa alta aqui de 2.300 pontos. O contrato cheio, você só negocia lote mínimo, 5 contratos. Então, se teve 2.300 pontos vezes 5, essa pessoa ganhou 11.500. Mas você já pegou, já pensou, né? Pô, se tem chance de ganhar 11.500, ele podia também ter perdido 11.500 reais. É isso mesmo. Mas existe um contrato que se chama mini contrato do índice futuro, que corresponde a 20% desse contrato grande. Então, se sofreu uma variação de 2.300 pontos e você operou só um contrato, então só um contrato seria vezes 1, 2.300. Só que é 20%, 0,20. Então, você teria ganho R$ 460, mas também poderia ter perdido R$ 460. Então, foi isso que a gente viu na última hora do pregão. E aí sim, para terminar, vamos ver o dólar futuro. Olha o dólar futuro aí como é que foi na última hora do pregão. Ele caiu aí caiu 60%, 60 pontos na última hora do pregão. E aí eu posso explicar, se você tiver interesse, eu explico, coloca aí no comentário. Rodrigo, explica depois como que seria o cálculo aí do dólar futuro. E aí a gente conversa mais sobre isso. Mas também, mercado futuro, estude antes de entrar nesse mercado. Não se deixe levar pelo canto da sereia, pela facilidade. Cuidado, esse mercado atrai muito porque requer, às vezes, pouco dinheiro. As corretoras deixam você operar um mini contrato se você tiver lá R$ 25 na corretora, mas é muito fácil perder R$ 25. Tome muito cuidado nesse tipo de mercado. Não se deixe levar. Pessoal, é isso. Eu acho que, desculpa, eu acho que não tem mais a gente deu uma passada boa nas ações, para o vídeo não ficar muito longo. Curte aí o final de semana com a família, em casa, estudando, lendo. Um bom descanso, muito obrigado. Não esqueça, inscreva-se no canal, aproveite, compartilhe com os amigos, divulgue aí o canal, ajude.
Teve até um participante aí que colocou, pô, tem que fazer uma melhor divulgação do canal, agradeço, muito obrigado, elogiando o canal, elogiando esse trabalho, fico super motivado, fico querendo trazer outras coisas, tem outras informações, vou trazer aqui para vocês, mas aí divulga aí, compartilha aí para a gente aumentar esse canal, que aqui é nosso, a gente está fazendo esse canal junto aqui, que isso é muito legal. Valeu, um grande abraço e até a próxima.